Se você vai ter um crachá original desse de servidor do INSS, já chega nessa aula dando o seu joinha. Não vou tomar muito do seu tempo, quero só te pedir, se você é camarão acordado, já está com a gente há bastante tempo, já conhece o nosso conteúdo, sabe que é de valor, já deixa o seu joinha. Se você ainda nunca assistiu uma aula nossa aqui do projeto INSS Teórico e ainda não conhece a nossa metodologia, assista essa aula e se ao final, ou no meio, ou quando você sentir que você está gostando, né, você para e deixa o seu joinha e ajuda a gente para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Estamos fazendo aqui nossa reta final para o concurso do INSS, liberando todo o nosso curso que é pago, nosso curso teórico pago para você que não pôde comprar, né? Ou que já chegou agora no meio do caminho e quer revisar a matéria, tá? Você vai assistir as aulas aqui e vai focar nas questões, tá bom? Foque nas questões. Salomão, não tem um curso de questões. Aí você vai clicar no link que está aqui abaixo, vai adquirir o nosso curso de questões de R$ 394, R$ 397 por R$ 119, clicando aqui no link. Quais as vantagens? Você vai ter todo o material em PDF, aulas comentadas do curso Direito Previdenciário, nossa matéria é Direito Previdenciário, tá? Vai ganhar também todo o projeto INSS teórico em vídeo e material em PDF para você poder assistir e revisar as aulas nessa reta final. Bom, se você não pode adquirir o curso, porque mesmo assim não é pesado para você, mas pode nos abençoar, se você clica aqui no botãozinho aqui, se tornar-se membro, com um valor simbólico você vai estar contribuindo aqui para que a gente mantenha o canal no ar, sempre com conteúdos de muito valor. Então é isso, a gente vai começar do começo, dá uma olhadinha aqui embaixo, você vai ter a checklist, tá? Com todas as aulas organizadas por temas, e essas aulas, além de estarem organizadas por temas, separado por checklist para que você possa assistir na sequência correta. As nossas aulas elas foram pensadas didaticamente, onde um assunto puxa o outro. E sim, tá? Nessa reta final, você que ainda está com menos de 90% de acerto em previdenciário, precisa subir esse score aí e vem comigo para a gente poder aí te ajudar, né, a ter o seu crachazão de direito previdenciário de servidor do INSS, tá bom? Então, bora para a aula e estudo. Foca na aula agora, valeu! Evolução histórica da previdência social. O que é que a gente precisa saber? Primeiro, o panorama mundial, tá? A Seguridade Social, a gente vai, toda vez que você me vê aqui no curso falando de SS, tá? É Seguridade Social. Então, ela é consequência direta da busca por melhorias de qualidade de vida e condições de trabalho da classe trabalhadora, tá? E por isso a gente está dentro de um contexto de direito social. O direito do trabalho é um direito social, o direito previdenciário é um direito social. Nós vimos na aula passada que a Seguridade Social está inserida dentro do título dos direitos sociais da nossa Constituição de 88, não é isso? Então, preste bastante atenção nesses detalhes, porque às vezes, pelo contexto histórico, pelo contexto da questão, você não sabe a resposta específica, mas você conhece o contexto. Isso, sim, vai te ajudar a ter uma assertividade maior nas questões de prova. Tá? Então, olhando cada um de seus ramos de forma isolada, já existia, né, a Previdência, já existia a Assistência, já existia a Saúde, já existia o PAS. PAS, Previdência, Assistência e Saúde. O que não existia era o PAS, Previdência, Assistência e Saúde, com um sistema integrado composto por esses três membros, formando a Seguridade Social. Então, nós tínhamos ações nas três áreas, mas ações independentes, isoladas. Cada ramo andava independente do outro ramo. A Lei dos Pobres, por exemplo, de 1601 na Inglaterra, ela já instituía auxílios, né, e socorros públicos aos mais necessitados, tá bom? Isso de maneira formal. E aqui no Brasil, a Seguridade Social ela só passa a existir como Seguridade Social na Constituição de 88. Então, as bancas de concurso, elas costumam, sim, trazer perguntas dizendo a Seguridade Social ela existe no Brasil desde 1920. A Seguridade Social ela existe no Brasil desde não sei que data, desde que não sei que época. E, por conta disso, o aluno acaba errando, tá? Agora, o Lucas está me dizendo aqui que o som ficou muito baixo. Tá baixo? Tá bom para vocês. Vocês disseram aí que tinha melhorado e agora tá baixo de novo o som?
Veja aí se ainda continua baixo. O pessoal que está no Instagram, se o som tá bom, mas me digam aqui, porque se for o caso, a gente interrompe e retorna a aula. Eu mexo aqui um pouquinho, a gente dá uns 10 minutinhos enquanto eu futuco aqui e a gente recomeça a aula, tá? O Lucas está dizendo que está muito baixo, mas eu quero saber de mais alguém se está tão baixo sim para o restante do pessoal, tá? O Marcos falou que estava baixo, mas que agora tá ótimo, tá bom para o Jonas também. Então, Lucas, veja se você encontra aí um fone de ouvido para lhe ajudar, tá? Nesse processo. Então, a Seguridade Social, ela existe no Brasil somente a partir de 1988, da Constituição Federal de 1988. Então, CF 88, Constituição Federal de 88, tá? No âmbito previdenciário, o marco inicial mundial vai ser na Alemanha, com Otto von Bismarck, tá? Ele vai instituir o chamado Plano Bismarckiano, né? Então, ele é o primeiro regime previdenciário contributivo. E a contributividade, vocês sabem, é a marca principal da Previdência. Essa é a marca, a grande marca da Previdência, no caso a Previdência brasileira. Mas daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Então, ele criou um sistema contributivo que era custeado por trabalhadores, pela empresa, tá? É o modelo bismarckiano e vai inspirar, de fato, o modelo brasileiro. Então, vocês precisam saber isso. Tá? Não cai diferente disso em questões de prova, quando cai esse tema. O modelo bismarckiano, ele é o primeiro de caráter contributivo e é compulsório. O que é que o compulsório quer dizer? Que é obrigatório. Então, uma coisa é ser contributivo, mas eu pago se eu quiser. Outra coisa é ser contributivo e ser compulsório. Joinha? Então, gente, tome bastante cuidado com isso para você não ser levado ao erro. O modelo bismarckiano, ele é contributivo e compulsório. Entre as medidas adotadas por Bismarck, a gente vai ter a Lei dos Seguros Sociais, em 1883, que é o seguro-doença. A gente vai ter o seguro-acidente de trabalho, em 84. A gente vai ter o seguro-invalidez, em 89. Em 1889, olha como isso já é antigo. O seguro-velhice também de 89. E embora a Alemanha ela tenha saído na frente com relação às leis previdenciárias, foi a Constituição de 1917 mexicana que vai tratar desse tema de forma constitucional pela primeira vez. E é muito importante vocês saberem isso, porque as bancas cobram isso, tá? Então, a primeira Constituição a tratar do tema, ela é mexicana. As primeiras leis a tratarem do tema, elas são alemãs. Bismarck, alemão, Otto von Bismarck, da Alemanha, tá? Então, muita atenção com esse tema. A Alemanha, com a Constituição de Weimar, vai tratar do tema só em 1919. Então, você veja que são períodos, lapsos temporais muito similares. E por serem muito similares, as bancas fazem o joguinho aí para que você acabe trocando um pelo outro e acabe errando. Joia? Bom, com a crise de 29, o grande crash, lembra lá das suas aulas de história moderna, 1929, a gente teve a quebra das bolsas lá nos Estados Unidos, a quebra da bolsa nos Estados Unidos, tá? E os Estados Unidos, a partir daí, adotou uma série de medidas visando minimizar impactos desse tipo na vida social, tá bom? E aí eles vão adotar o que a gente vai chamar de welfare state, que é o quê? É a política do bem-estar social. Bom, e aí, em 1935, com o Social Security Act, eles vão estabelecer a Previdência Social nos Estados Unidos e, fazendo isso, vão trazer proteção social para a sua população. A Inglaterra, ela chega um pouquinho depois, nessa corrida previdenciária, estabelece o plano Beveridge, tá? E aí vai formar as bases, a Inglaterra, daquilo que a gente conhece hoje como a Seguridade Social. Por quê? Porque é a Inglaterra que vai trazer, tá, essa conexão entre o PAS, Previdência, Assistência e Saúde. PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Lembra? Eu sempre me vejo, PAS, a paz. Lembra disso? Falei disso na aula passada. A paz invadiu o meu coração. Paz, Previdência, Assistência e Saúde. É paz com S. Nosso paz está certíssimo com S. Então a Inglaterra ela vai impor, tá? De forma universal a participação de todas as classes trabalhadoras na Previdência, Assistência e Saúde.
Joia? E a sua grande marca, e a grande diferença para o sistema bismarquiano, é que ela não tem uma contraprestação específica. Então, a previdência social na Inglaterra, ela não é paga por uma contribuição direcionada para a previdência. Ao contrário do que acontece com o sistema bismarquiano adotado no Brasil, você já sabe, você que já vem estudando há algum tempo, que para ter direito a um benefício previdenciário, você precisa ter uma contribuição, uma contraprestação específica. Quando você compra, por exemplo, um feijão, ali tem impostos de várias naturezas, taxas, tributos, enfim. Mas aquele valor daquele feijão que você comprou não vai ser direcionado para a Previdência Social, não de forma direta vinculada a você. O que acontece? Você tem que, ou trabalhando como empregado, ou como sendo um contribuinte individual, você vai ter que verter contribuições específicas. Tá? Aqui eu falei de 2 dos 6 tipos de segurados que a nossa Previdência tem, nós vamos estudá-los mais calmamente lá para frente. Mas, se você não pagar especificamente, você não vai ter direito aos benefícios previdenciários no nosso país, no Brasil. Na Inglaterra, não. Na Inglaterra, ele é universal, universal no sentido pleno, significa dizer que ele é custeado por tributos pagos por toda a sociedade. Tá? Similar ao que acontece no Brasil em relação à saúde. Por exemplo, você não paga um plano de saúde público. Não paga. Você paga impostos de forma geral, tributos de forma geral, e esses tributos são redirecionados para a saúde. Tá? Não há também na saúde diferenciação entre ricos e pobres no nosso país. Não na letra da lei, né? Então significa dizer que se um Neymar da vida torce o pé, fica gripado, pega um Covid-19, o posto de saúde vai atendê-lo. O hospital público vai atendê-lo. E não vai falar assim, não, você nunca contribuiu especificamente para a saúde. Não. Tá? E da mesma forma que vai atender Neymar, vai atender também seu Zé da Quitanda. E seu Zé da Quitanda nunca pagou especificamente nada, não tem plano de saúde e vai ter direito à saúde de forma universal. Para a Previdência, não. Então, a gente tem de um lado Previdência, que é contributivo, do outro lado assistência e saúde não contributivo. Mas aqui já fica a dica. De todos os 3 sistemas, o que é mais universal, por não existir contraprestação específica, é a saúde. Isso é tema de prova constantemente, fique atento com relação a isso. O ritmo de aula tá legal, pessoal? Coloque aqui nos comentários. Se você está na plataforma, tem a opção de você acelerar ou diminuir a velocidade daquilo que a gente fala. Tá? Não sei se o pessoal que está assistindo ao vivo vai ter essa possibilidade, por isso que eu estou perguntando aqui. Eu gosto também sempre de perguntar, porque é bom que eu fico sabendo se está indo rápido ou se está indo devagar, né? Enfim, esse modelo é um modelo mais justo, porque todo mundo contribui com tudo que vai vertendo para o sistema, mas também é o mais custoso, tá? É o mais caro. Por quê? Porque todo mundo, mesmo sem nunca ter contribuído, vai ter direito ao sistema. E aí fica muito difícil. Em países ricos, como a Inglaterra, vá lá. Mas em países pobres, como o Brasil, em desenvolvimento, é mais difícil. Agora o panorama brasileiro. A gente falava aqui do panorama mundial, agora a gente entra no Brasil, no panorama brasileiro. Essa parte é bastante decoreba. Tá? Não precisa decorar, basta você de tempos em tempos fazer uma releitura do material, você que é nosso aluno da plataforma, faça uma releitura do material, siga o cronogramazinho, tá? A linha do tempo que a gente vai estabelecer aqui. Quanto mais você for tendo contato, mais você vai pegando, e quando vier na prova, você vai estar fazendo questões, nosso curso de questões tem mais de 1000 questões, tem muitas questões sobre esse tema, você vai fazendo, vai assimilando, vai pegando, não fique neurado, tenho que acertar, tenho que decorar, calma, vai com calma. No Brasil, as ações formais, considerando as áreas que hoje compõem a Seguridade Social, elas se iniciaram de forma privada, pela iniciativa privada, feita por particulares e não pelo Estado. Lá em 1543, as Santas Casas de Misericórdia, que já deve existir, ainda deve existir na sua cidade, toda cidade tem uma Santa Casa de Misericórdia, né? Elas já prestavam serviços, mas eram serviços assistenciais, tá? A Constituição de 1824, ela vai ser a primeira Constituição a estabelecer um tema de caráter assistencial no Brasil. Joia? Então você veja que você já tem normas esparsas, não tem sistema de seguridade, paz, previdência, assistência, saúde, um único sistema, mas você já tem ações nas áreas isoladas. Joia? Em 1835 é criada a Montepio Geral dos Servidores do Estado, tá? O MON Geral, mas ela tinha caráter municipalista ali, e não era de caráter nacional, nem era impositiva, era só ali
um embrião. Por isso que é considerada a primeira entidade de previdência privada do país, privada, não público. Já em 1881, estabelece o primeiro benefício previdenciário na nossa Constituição. A Constituição de 1881, ela estabelece o primeiro benefício previdenciário, que era a aposentadoria por invalidez para funcionários que se tornavam inválidos em serviço. Qual é a grande característica desse benefício previdenciário? Ele era não contributivo, razão pela qual não é considerado o primeiro benefício da Previdência Social brasileira genuíno. Por quê? Porque a marca principal, vou repetir isso mais uma vez, da nossa Previdência é a contributividade. Tá? Coloque aqui, qual é a marca principal da Previdência Social brasileira? Você vai colocar contributividade, não se esqueça disso. Tá? Você tem que lembrar que nem todo plano de previdência ele é pago. A exemplo do que acontece na Inglaterra com o modelo beveridiano. Joinha? Então, fique bastante atento a isso. Lembrando que nem todo plano é pago, tá? E ainda existem outros benefícios previdenciários não contributivos instituídos no século XX, por exemplo, aos funcionários dos Correios, aos mestres e professores, tá? E benefícios previdenciários não contributivos, eles existiam, mas nessa época não havia um sistema organizado de direito previdenciário, apenas leis esparsas. Preste bastante atenção nisso. Por que eu estou frisando? Porque é como as bancas cobram, e todas fazem isso, não importa se é CESP, se é FCC, todas elas fazem isso. Se você está assistindo essa aula ao vivo e não deixou o seu joinha, por favor, deixe o seu joinha. Se você está na plataforma, ao final, aqui em cima, na esquerda aqui ou na direita, tem as estrelinhas e você avalia essa aula, é muito importante para a gente, o seu feedback, é assim que a gente sabe se você está gostando do conteúdo ou não. Joia? Agora, em 1919... tá? Mesmo ano em que lá na Alemanha a Constituição de Weimar tratou da Previdência de forma constitucional, a gente vai ter a primeira lei de acidentes de trabalho. Ela vai criar o seguro acidente de trabalho para todas as categorias, tá bom? E aqui era a cargo da empresa, não era a cargo do Estado. E aqui a gente também vai inserir no ordenamento previdenciário aquela noção de risco profissional. Tá? E esse risco profissional, quem assume esse risco profissional é quem contrata. Por isso que tem o seguro acidente de trabalho. Bom, em 1923, o que é que acontece em 1923? Marco principal da Previdência Social brasileira, é editada a Lei Eloy Chaves, tá? Ela é de 24 de janeiro de 23, 24 de janeiro de 23. Ou seja, 24, depois 1 mais 23, 24. Fico fazendo essa brincadeirinha para não me esquecer dessa data, tá? Lembre-se que eu falei isso e não se esqueça que é 24 de janeiro de 1923. É considerado um marco inicial da Previdência Social no Brasil. Ela vai criar as caixas de aposentadoria e pensões dos ferroviários, tá? E vai criar essas CAPs, serão criadas por empresas, As CAPs eram por empresas. Preste atenção nisso. Bom, como vimos, não ser o primeiro diploma legal, esse não vai ser o primeiro diploma legal, tá? Sobre o assunto securitário aqui no país, no Brasil. Contudo, ela é considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil. E você sabe por quê? Você que já é nosso aluno, que já está revisando, com certeza sabe, tá? Antes já havia um decreto legislativo que tratava do seguro obrigatório de acidentes do trabalho. Mas, mesmo assim, mesmo já existindo decreto, já existindo previsão constitucional, nada disso foi considerado como marco inicial da Previdência Social no Brasil, ao contrário do que acontece com a Lei Eloy Chaves. E nós vamos entender por isso. As CAPs da Lei Eloy Chaves, elas não eram administradas pelo Estado, anote isso, não era administrada pelos Estados, e se assemelhava pelo Estado, e se assemelhava à previdência privada, tá? Bom, dito isso, eu já vou explicar por que a Previdência ela tem como marca inicial a Lei Eloy Chaves. Mas antes, eu vou te dar 2 segundos para você responder essa questão. A Lei Eloy Chaves, que criou em cada uma das empresas de estrada de ferro existente no país uma caixa de aposentadoria e pensões para os respectivos empregados, foi o primeiro ato normativo a tratar da Seguridade Social no Brasil. Verdadeiro ou falso? É falso, tá, gente? Por que é falso?
Porque o primeiro auto normativo a tratar de Seguridade Social no Brasil a gente já tinha visto, foram outros, e não a Lei Eloy Chaves. Então, elimine o efeito cagado. O que é que eu fiz aqui? Eu grifei de vermelho, eu destaquei de vermelho o porquê que eu marquei falso e justifiquei. Já vimos nas aulas anteriores que você deve justificar, independente se for verdadeiro ou se for falso, pois só assim você elimina o efeito cagado e vai saber se você está acertando o gabarito, sabendo o conteúdo, sabendo o motivo pelo qual você acertou. Tá bom? Muita atenção com a Lei Eloy Chaves, tá? Porque ela é considerada o marco da Previdência Social e eu quero saber por que ela é considerada o marco da Previdência Social. Bom, ela é considerada esse marco devido ao seu caráter contributivo impositivo. Tá? Então, ela é a primeira lei brasileira a tratar da Previdência Social, instituída como algo de caráter contributivo. Nós já tínhamos leis esparsas que tratavam da matéria, mas nenhuma dessas leis impunha que deveria haver uma contraprestação específica, uma contributividade específica para se acessar os benefícios previdenciários. Por isso, a Lei Eloy Chaves, apesar de tratar de entidades privadas, as CAPs, as Caixas de Aposentadoria de Pensões das empresas, eram entidades privadas, né? Ela é considerada o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Tá? E ela tanto é considerada assim que 24 de janeiro até hoje é a data de aniversário da Previdência Social, é o dia da Previdência Social no nosso país. Bom, em 1933 a gente vai ter a criação do primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, a gente vai chamar de IAPS. Cuidado, não confundir os CAPs com os IAPs, bote aí no seu caderno, cuidado. CAPs é CAPs, IAPs é IAPs, uma coisa, outra coisa é outra coisa. As IAPs, que são os Institutos de Aposentadoria e Pensão, a primeira foi a dos Marítimos, ela foi criada pelo Decreto 22.872. Precisa decorar o número do decreto? Não, precisa entender que é uma instituição, um Instituto de Aposentadoria e Pensão, e é criado por categoria profissional. Tá? Os IAPs eles atendiam as categorias de trabalhadores e substituíam as CAPs. As CAPs eram por empresas, eram mais restritas. As IAPs elas eram mais abrangentes, elas pegavam toda a categoria. Então você podia ter 10 empresas de ônibus, por exemplo, 10 empresas de ferroviários, cada empresa, né, tinha a sua CAPs. A IAPAS não. A IAPS ela pegou e juntou todas essas 10 empresas num grande instituto e agora todos os ferroviários eram atendidos pela IAPAS. Joia? Então as IAPs elas eram geridas pelo Estado, gerida pelo Estado. As CAPs não, as CAPs eram geridas pelas empresas. São os primeiros institutos de previdência pública brasileiro. Então, ao pé da letra, deveria ser aqui o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Mas a Lei Eloy Chaves chegou antes, 10 anos antes praticamente, né? 10 anos antes, trazendo a contributividade. Então, cuidado, porque as bancas sempre fazem esse joguinho aí. Tá? As categorias profissionais mais importantes vão criar os seus institutos. Então, a gente vai ter os marítimos, os comerciários e bancários, a gente vai ter os industriários, tá? Os servidores do Estado, os empregados de transporte de cargas. E os CAPs, eles foram gradualmente, os CAPs vieram primeiro com a Lei Eloy Chaves, foram gradualmente substituídos pelos IAPs até a década de 50, até mais especificamente 1953 ali. Em 1934, a gente vai ter a primeira Constituição a estabelecer a forma tríplice de custeio. Muito cuidado, porque isso aqui é objeto de muita confusão entre os alunos, principalmente os mais afoitos, menos atentos, tá? Porque o tríplice custeio vai trazer as contribuições, vai impor contribuições do Estado, do empregador e do empregado. Esse é o tríplice custeio, contribuições para sustentar o sistema previdenciário advindas do Estado, do empregador e do empregado. Tá? Em 34, essa Constituição também foi a primeira a utilizar a palavra previdência social sem o adjetivo social, tá? Então, só previdência. É importante saber isso, ter esse contexto, porque quando as bancas fazem questões decorebas desse jeito que eu estou mostrando aqui. Então, ela bota esse texto só de pergunta se é verdadeiro ou falso. Tá? A Constituição de 37, já dentro da era Vargas, não trouxe avanços previdenciários. Porém, em 42 é criada a Legião Brasileira de Assistência Social. Por que eu estou falando isso? É só para ter uma linha do tempo histórica, cronológica, tá? Quando eu falo de assistência social, é claro que isso aí não é previdência, mas está dentro da linha e eu quis colocar para você ter um estudo mais completo. E a CLBA vai fazer parte do SIMPAS lá na frente, então é bom você já ter uma noçãozinha de como é que ela passa a existir.
Em 46, a Constituição ela vai utilizar a expressão previdência social pela primeira vez, tá? Vai estabelecer proteção constitucional aos riscos sociais como doença, invalidez, velhice e morte. Então isso é muito importante. A Constituição de 88 continua trazendo isso, né? Estabelece a previdência para proteção de riscos sociais, mas você veja que isso já era protegido constitucionalmente desde 46. O que não existia em 46, que só passou a existir em 88? A Seguridade Social, os 3 anos andando juntos. Em 49, a gente vai ter o Regulamento Geral das CAPES, tá? Que vai padronizar a concessão dos benefícios mantidos ainda, que existiam mantidos por esses institutos. Em 53, os CAPES ainda existentes vão ser unificados, tá? Surgindo o que foi chamado de Caixa Nacional. E na sequência, logo em 60, a gente vai ter a criação do Ministério do Trabalho e Previdência Social. A lei, né, 3.807, ela vai unificar toda a legislação seguritária, tá? E ela vai ser conhecida como a LOPS. Provavelmente seus pais ou seus avós, dependendo da sua idade, tiveram contato aí com essa lei, a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, 1960. Apesar dessa unificação, os IAPs, os Institutos de Aposentadoria e Pensão por Categoria Profissional, continuaram existindo. E em 1963, a gente teve a criação e instituição do Fundo de Assistência da Previdência do Trabalhador Rural, o Fundo Rural. Presta atenção, que há uma confusão muito grande por parte dos alunos, que acha que aqui foi a criação da Previdência Rural no Brasil. Não foi. Aqui foi criado um fundo, tá? Era uma espécie de poupança, mas sem aplicação imediata. Estava sendo arrecadada. Essa é a melhor forma que eu encontro de explicar, ainda que tecnicamente isso não esteja correto, mas basta que você entenda dessa forma. O que era o Fundo Rural? Já era a Previdência Rural em si? Não, não era. Ela era um fundo, uma poupança, estava juntando dinheiro para criar o que viria a ser a Previdência Rural anos mais tarde. Tá? Eu gosto de explicar assim para facilitar. Tecnicamente não é isso, mas basta que você entenda, para a prova não vai cobrar diferente disso. Tá? Contudo, ainda não existia benefícios previdenciários para os trabalhadores rurais, o que só iria acontecer em 1971. Em 65, a gente vai ter a Constituição daquele ano, que vai criar o princípio da procedência da fonte de custeio. Tem sinônimos que você precisa conhecer. Quais são? Contrapartida, preexistência, antecedência da fonte de custeio. Então, contrapartida da fonte de custeio, preexistência da fonte de custeio, antecedência da fonte de custeio. E isso pode ser cobrado na prova, e você não sabendo o sinônimo, você pode errar essa questão. Tá? Então, preste bastante atenção para você saber os sinônimos. Qualquer um desses que vier em prova estará correto. Então, deve ser observado esse princípio sempre que houver instituição, majoração dos benefícios e serviços, dos benefícios previdenciários e assistenciais. Tá? Então, vai criar. O que é que significa isso? Já estudamos, só para relembrar. Precisa dizer de onde que vai tirar dinheiro para pagar esse benefício. Se você não sabe, não tem dinheiro de onde pagar, não pode instituir um benefício. Não pode aumentar o valor de um benefício sem ter uma contrapartida, sem ter de onde tirar aquele dinheiro para custear esse novo benefício, que ou vai ser novo ou será pago num valor maior. Tá? Então, tem que sempre observar a precedência da fonte de custeio. Ele ainda é vigente e aplicável à Seguridade Social até hoje, tá? Na Previdência, na Assistência e na Saúde. Em 66, a gente vai ter que a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, eles vão ser ali unificados, tá? No Instituto Nacional da Previdência Social, o pai do INSS, tá? O famoso INPS. Quando a gente quer falar de forma pejorativa sobre o INSS, você que vai ser servidor do INSS como eu logo em breve, a gente fala, INPS. INPS é meio que uma gíria de algo atrasado do INSS, algo que o INSS faz que já não deveria mais ser feito. E aí a gente fala assim, é só uma gíria hoje. Tá? E tem muito segurado das antigas que lembra ainda do nome INPS, chega no balcão, eu não paguei meu INPS lá não sei quando, é comum também. Tá? Embora o INPS tenha sido criado por lei em 66, a lei só entrou em vigência em 67. Tá? Então, preste bastante atenção nisso. Eu trouxe aqui para você ter um conhecimento um pouco mais aprofundado.
Em 67, tá? A gente vai ter a integração do seguro acidente de trabalho à previdência social, fazendo assim desaparecer esse seguro como um ramo à parte, um ramo autônomo. Antes ele era um seguro privado, tá? Funcionava como um seguro privado fora da previdência social. Só em 67 que ele é absorvido pela previdência social, passa a integrar os benefícios previdenciários. Joia? Em 71, lembra que eu falei do Fundo Rural? A lei complementar número 11 daquele ano vai instituir o programa de assistência ao trabalhador rural. É o chamado ProRural, galera das antigas também conhece. Joia? De natureza assistencial, cujo principal benefício era a aposentadoria por velhice. Após 65 anos de idade, equivalia a 50% do salário mínimo de maior valor no país. Tá? Enquanto os benefícios urbanos eles eram em valor de salário mínimo, o benefício rural ele era em metade do valor. A pensão ela equivalia a 30% do salário mínimo. Havia ali uma discriminação negativa. Já estudamos também nas aulas anteriores sobre esse tema. Se você não viu, dá uma olhadinha nos links aqui na descrição ou volta na plataforma que as aulas já estão disponíveis para vocês. Bom, nesse ano é que há a transformação do Fundo Rural em uma autarquia. Até então, os trabalhadores rurais, como eu já disse, eles não eram segurados da Previdência Social e não possuíam direitos previdenciários. Por isso que eu falei, olha, entenda o Fundo Rural como uma poupança, uma preparação para a Previdência Rural. O Fundo Rural lá de 63. Tá? E agora, com o ProRural, é que vai ser criados os primeiros benefícios previdenciários para os segurados especiais. Na verdade, para os trabalhadores rurais. Agora, a natureza desses benefícios era a natureza assistencial. Cuidado, eram benefícios previdenciários que vão ser criados, mas era uma natureza meio que assistencial. É isso que eu estou dizendo. Em 72, os empregados domésticos passam a ser segurados da Previdência Social. Em 77, é permitida a criação da Previdência Complementar Privada. Tá? Até então só podia ser pública, e agora é possível ser privada também por meio de entidades abertas e fechadas, e aí vai ser formado, tá, os grandes fundos de pensões das empresas estatais, como o Previ, do Banco do Brasil, o Petros, da Petrobras, entre outros. Ainda em 77, vai ser instituído o Simpas, tá? E você precisa decorar essa sequência de órgãos que estão aqui dentro. Por quê? Porque as bancas costumam colocar essas questões decorebas em prova. Então, a FCC da vida, tá? Então, tome bastante cuidado. A FCC tem melhorado, mas é bom você se precaver, né? Então, dentro do Simpas, a gente vai ter o INPS, que cuidava da Previdência Social. A gente vai ter o INAMPS, que cuidava da assistência médica, o IAPAS, que cuidava da arrecadação, cobrança, fiscalização das contribuições previdenciárias, a SEMI, que era a Central de Medicamento, a LBA, a Legião Brasileira da Assistência, lembra que eu falei dela aqui no instante? E a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Cada uma dessas entidades acabou desembocando em outras entidades, em outros órgãos, tá? E todas essas aí já não existem mais. A única que existe até hoje é a Dataprev, e talvez esteja nos seus últimos momentos de vida, antes de ser privatizada, antes de virar outra coisa. Tá? A Dataprev é a empresa pública de processamento dos dados da Previdência Social, e a gente ainda hoje atua todos os dias com a Dataprev, abrindo suporte para inconsistências dos sistemas e tudo mais. Em 88, a gente vai ter a Constituição, a grande Constituição, que tratou pela primeira vez no Brasil do tema Seguridade Social, tá? Entendida como um conjunto integrado de ações administrativas dos poderes públicos, da sociedade, destinadas a assegurar direitos à saúde, à previdência e à assistência. Só que a gente fala sempre nessa ordem: previdência, assistência e saúde. O PAS, previdência, assistência e saúde. Joia? Antes de 88, não existia o sistema de seguridade social no Brasil. Já falei mais uma vez nesta aula. A Seguridade Social brasileira ela passa a existir a partir de outubro de 1988, com a instituição da Carta Magna Cidadã, da Carta Cidadã, que é a Constituição Federal de 88, tá? Que institui a Seguridade Social formada pela Previdência, Assistência e Saúde. Vale lembrar, dissemos isso na aula anterior, que, embora
a Seguridade ela compõe os direitos sociais, nem todo direito sociais compõe a Seguridade. Tá? Educação não faz parte da Seguridade, por exemplo, e é um direito social. Tá? Lembre-se disso porque as bancas vão tentar te pegar com essa casca de banana aí. Seus ramos, isoladamente, como nós já estudamos, eles já existiam. Mas o PAS, como integrador de um único sistema, Previdência, Assistência e Saúde, andando de forma integrada, no mesmo âmbito, no mesmo sistema, não era ainda chamado de Seguridade Social. Então não existia Seguridade Social até 88. Em 90, a sua querida futura casa, tá, vai passar a existir. Porque o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social vai ser extinto nesse ano e a lei de 12 de abril de 90, a lei 8.029, vai criar o nosso querido Instituto Nacional do Seguro Social. Tá? Uma dica, seguro social é previdência. Seguridade social é o todo, previdência, assistência e saúde. E aqui, verdadeiro ou falso? Mais uma para você estudar aí, para você praticar. Essa aqui, do concurso de 2012, o INSS, Autarquia Federal, resultou da fusão das seguintes autarquias. INAMPS e SIMPAS, verdadeiro ou falso? Essa aí. Pense rápido, responda e não vale mudar o gabarito depois. IAPAS e INPS, FUNABEM e SEMI, DATRAPREV e LBA. Veja que eu falei para vocês precisam saber os SIMPAS. Por quê? Olha a FCC aqui lá em 2012. Eu me lembro bem dessa questão. Foi a prova do concurso que eu fiz. Então, você precisa saber por quê? Porque as bancas mais decorebas, como no caso a FCC, podem cobrar. Tá? E ainda que não cobre, você precisa saber por quê? Porque isso pode te dar ferramentas para outras questões. Tá? Então aqui ainda tem o IAPAS e o INAMPS na letra E. E você precisa saber o que a correta aqui foi a letra B. Se você acertou, parabéns, tá? Muito bem. Letra B foi a letra verdadeira aqui. O INSS, Autarquia Federal, ele vai surgir com a fusão, lembre, Goku lá, Goku e Vegeta, com a fusão Dragon Ball Z do INPS com o IAPAS, tá bom? Então, fique muito ligado nisso. Esse é um tipo de questão muito comum. O INPS, ele administrava os benefícios previdenciários, já o IAPAS cuidava da arrecadação, custeio, fiscalização e cobrança dos recursos para a Previdência Social. Se você errou, tá? E você é aluno do nosso curso, revise os SIMPAS. Fique ligado, esse tipo de questão você não pode se dar o luxo de errar. Nesse mesmo ano foi instituído o SUS, Sistema Único de Saúde também. Tá? E em 2007, pessoal, a gente vai ter a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a chamada Super Receita. E o INSS ele deixa de ter competência para arrecadar, fiscalizar as contribuições previdenciárias e cobrar essas contribuições. Na verdade, o INSS deixa de ter essa competência a partir de 2004. O que acontece em 2007 é a criação da Super Receita. E passa agora a ser da Super Receita essa responsabilidade. Por isso que eu falo que o INSS é um ser evoluído. O INSS não mexe com dinheiro. Você não tem dinheiro circulando em papel moeda dentro do INSS. A gente não recebe, não cobra valores. A gente encaminha tudo para a Receita Federal. Tá? No máximo, a gente vai, quando você for servidor, aí é a hora que você diz amém, aleluia, eu creio, eu recebo. Quando você for servidor do INSS, isso não vai tardar. Gente, se isso não fizer bem, mal também não vai fazer. Então vai recebendo isso aí, vai alimentando a sua fé. O que acontece? Quando o segurado chega no guichê, hoje no INSS digital, que eu estou ali atendendo, eu percebo, poxa, esse segurado tem um buraco, uma lacuna contributiva aqui. Eu podia, se ele tivesse mais 1 ou 2 meses de contribuição, ele teria direito a se aposentar. O que eu faço? Eu emito uma guia para ele pagar. Ele imprime essa guia lá na casa dele, no celular, no computador, onde ele tiver um acesso à internet, ao meu INSS, ele imprime, vai na lotérica, paga, ele anexa o comprovante de pagamento, e ao anexar o comprovante de pagamento, eu espero ali o sistema compensar e eu concedo o benefício previdenciário para ele por conta de uma aposentadoria, por exemplo. Esse vai ser o único momento que o INSS ainda vai fazer alguma coisa de recebimento. Mas mesmo assim não é o INSS que recebe, entende? Quem recebe é a Receita. O INSS só operaciona e emite a guiazinha para ele pagar. Tá? Outras alterações existiram, são importantes, mas já são contemporâneas.
Tá? Tudo que aconteceu de 90 para cá é contemporâneo já, a gente considera assim, pelo menos até aqui, talvez daqui uns 20 anos não mais, tá? Mas a gente considera contemporâneo, e para esse curso a gente vai estar tratando dessas alterações e olhando elas de perto ao longo do curso. Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! A evolução histórica acaba e a gente agora vai estudar as noções gerais dos órgãos e entidades da Previdência Social. Classificação dos sistemas previdenciários. Os sistemas previdenciários eles podem ser classificados quanto à contributividade, e aqui eu estou dando uma noção geral, tá, gente? Noções gerais, órgãos, entidades da Previdência Social, só para contextualizar, para que você se situe. Pode ser classificado quanto à contributividade, não contributivos, tá? Não possuem a contribuição específica, como a Previdência dinamarquesa, que implementa o modelo inglês, Beveridge, por exemplo. Tá? Sistemas contributivos, como é o caso do nosso sistema brasileiro, que é custeado por contribuições previdenciárias específicas. Dentro do sistema contributivo, a gente vai ter o sistema contributivo de capitalização, que é aquela cotização por período pré-determinado, tá? Uma previdência privada. Era o que na reforma da Previdência, por exemplo, o ministro Paulo Guedes queria que fosse colocado, implementado aqui no Brasil. Uma previdência onde você tinha o benefício vinculado ao seu pagamento, à sua conta, como se fosse uma conta de banco, tá? Então, o que é que acontece? Só tem direito se você pagar. Isso aí você só vai ter direito aos benefícios se você pagar. Você só vai ter direito aos benefícios de acordo com a quantidade de meses que você pagou. Se você pagou 10 meses, você vai receber o benefício por 10 meses, né? Com juros, correção e tal. Mas basicamente é isso. Já o sistema de repartição, que é o que está vigente no nosso país nesse momento, nós temos um fundo único, solidário, lembra do princípio da solidariedade, artigo 3º da Constituição. A carência não é absoluta, você vai ter momentos, por exemplo, em decorrência de acidentes de qualquer natureza, e exime de carência ou de doenças específicas que não vão exigir do segurado que ele tenha um número X de contribuição antes de ter acesso a um determinado benefício, ou como no caso de uma aposentadoria por invalidez, em decorrência de um acidente de trabalho, tá? Aí você vai ter um fundo solidário onde a carência não é absoluta. E essa é também a marca da Previdência Pública Brasileira. Os sistemas previdenciários também podem ser classificados quanto à gestão, pode ser público, tá? O Estado assume 100% da responsabilidade de administração do sistema previdenciário, ou pode ser 100% privado, como é no caso da Nicarágua e Chile, tá? Depois você dá uma pesquisadinha, vale muito a pena para título de curiosidade, não para o nosso concurso, para você conhecer a Previdência Pública chilena, que na verdade não é pública, é a Previdência chilena, que ela é privada, tá? E não deu certo. Por isso que eu, e não só eu, vários e vários outros professores não são a favor, né, da Previdência 100% privada no nosso país. Por quê? Porque ela não deu certo num país em subdesenvolvido como o Chile. E está quebrando. E está pagando valores menores do que os valores que as pessoas contribuíram. Mas você
tem opiniões dos dois lados. Tem gente que é favorável, tem gente que não, como tudo na vida. Vale a pena você pesquisar e entender. Eu me filio à corrente não favorável a ser 100% privada a previdência, por exemplo, no nosso país. E tem a mista, que eu acho que é a mais adequada. A brasileira é mista, onde a gente tem o sistema público, gestão pública e gestão privada. Tá? Então você tem o sistema público que garante até R$ 6.100 ali, o nosso teto, um quebradinho, né? E você tem, para complementar, para quem quiser receber a mais do que isso, a previdência privada, que é a previdência complementar, facultativa, você faz se quiser. Joia? Aqui um parênteses para você que é nosso aluno, que está assistindo essa aula. Esses detalhes de valores, mudou o valor da contribuição, mudou o teto da Previdência, agora não é mais 6.100, Salomão, é 7.000. Nesse caso, a gente não vai gravar uma aula só para mudar um número. Dá uma olhadinha aqui na descrição dessa aula, abaixo do vídeo, que você vai encontrar todas as atualizações de gráfico, de número que tiver. Quando compromete o conteúdo inteiro da aula, aí nós gravamos um vídeo totalmente novo. Mas de qualquer forma, você que é nosso aluno, você tem garantia de atualização desse material até a publicação do edital e tem acesso ao material até 120 dias da publicação do edital, não importa quando isso aconteça. Outra característica do regime, né, dos sistemas previdenciários, aí agora a gente já vai entrar especificamente no Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, que é estabelecido aí no artigo 205 da Constituição. Então aqui a gente passa a falar das características do regime geral. Quais são as características dele? Ele é público, ou seja, administrado pela União, atualmente vinculado ao Ministério da Fazenda. Ele é contributivo, exige contribuição específica, tá? E respeita o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, tem que saber se o que entra é suficiente para custear o que tem aí hoje já de gastos previdenciários, mas se o que entra daqui 30 anos será possível sustentar o sistema também daqui até lá. Por isso que fizemos a reforma da Previdência, em que pese vários pontos não ter sido bons, a reforma também tem lados bons, e um dos lados bons é poder manter o sistema previdenciário. Não precisava ser do jeito que foi, existiriam outras opções, mas o fato é que tem alguns pontos sim que são bons, e nós veremos isso mais para frente. Obrigatório para os trabalhadores em geral, ou seja, é compulsório, não adianta se você falar, o picolé, você já é devedor da Previdência. Você pode até não contribuir efetivamente, não pagar, mas você já é devedor. É de repartição, significa que não é de capitalização. O que é isso, Salomão? Repartição. Significa que nós todos contribuímos para a Previdência por um grande fundo único. Todo mundo bota a contribuição no mesmo cofrinho. E colocando essa contribuição no mesmo cofrinho, quando qualquer pessoa precisa, vai lá e tira desse cofrinho. Não está vinculado ao seu nome especificamente. Tá bom? É solidário também. Essa é uma das características, repartição, fundo único, solidário. É por isso, um exemplo clássico é, toda vez que um trabalhador assina a carteira de manhã e de tarde ele fica inválido, sem nunca ter contribuído, ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, sem nunca ter contribuído. Por quê? Porque o sistema é solidário, é fundo único de repartição. As bancas cobram isso. O custeio do regime geral de previdência social é tripartite. O que é tripartite, gente? Quem é que entra aqui? Lembra aí, puxa da memória, dá uma pausa nesse vídeo se você assiste gravado. O que é o custeio tripartite? Já estudamos, tenta aí, espreme aí, coloca aí, ó. Se você não colocou, com custeio, com pagamento, com contribuição vertida pelo Estado, empregadores e empregados, você ficou devendo, tá? Então você precisa ter poder público, o Estado, trabalhadores e as empresas, né, os empregadores, pagando. Isso está previsto desde a Constituição de 34. Já a gestão, cuidado, a banca troca um pelo outro. A gestão, ela é quadripartite. E quem é que entra aqui? Outro segundinho de pausa. A gestão quadripartite. Quem é que entra? Você tem que colocar aí, ó, poder público, empregadores, empregados e quem entra aqui que não entra no tripartite? Aqui entra os pensionistas. Tá? Então, empregadores, trabalhadores, aposentados, pensionistas não, aposentados e o poder público, cuidado, tá? Para você não errar. Então, a administração do regime geral, atualmente, ela é feita pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
Tá? A gente vai ver ali, eu falei empregadores, trabalhadores e pensionistas. Pensionistas não é aqui, pensionista a gente vai ver ali na frente, mas é aposentados. Se você cuidado com esse aposentado para não cometer o erro que eu acabei de cometer, e é normal, tá? E a banca vai pegar você com isso, então cuidado para você não errar aí. Bom, já o INSS, ele é formado pela fusão do IAPAS e do INPS, como a gente já tinha estudado, né, lá no ano de 1990. É uma autarquia federal, ou seja, ele possui independência, um CNPJ próprio, tá? O IAPAS, que forma o INSS, eu costumo dizer que é a mãe. Por quê? Porque ela cuidava da parte do dinheiro, então a mulher que cuida da parte do dinheiro da casa, que sabe gerir melhor, e o homem é o quê? Que cuida da parte mais braçal, tá? A mulher fica com a parte melhor, que é o dinheiro, sem ser assim talvez machista aqui no que eu estou falando, mas se tiver alguma mulher que quer ficar só com a parte do trabalho e não quiser ficar com a parte do dinheiro, pode comentar aqui, não tem problema, mas eu acho que é melhor ficar só com a parte do dinheiro, mas nada impede dos dois dividirem nessa sociedade que a gente está, né? Pode dividir, não tem problema. A função administrativa de administrar atual, do INSS, a função administrativa do INSS atualmente é gerir o plano de benefícios do regime geral, tá? E é vinculada ao Ministério da Economia e é vinculada por meio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Tá? Isso muda, a gente teve várias mudanças entre 2016 e 2019, foi até para o Ministério da Cidadania, e aí depois mudou, agora está no Ministério da Economia. O ideal era estar no Ministério do Trabalho e Emprego, mas o Ministério foi extinto, houve várias mudanças, tá? Então, muito cuidado com isso aí, para vocês não errarem. Qual é a finalidade do INSS? É promover o reconhecimento pela Previdência Social de direito ao recebimento dos benefícios por ela administrados. Então, com agilidade, comodidade aos usuários, ampliação do controle social. Por isso que eu falo, uma previsão legal, uma norma programática, ou seja, ela prevê isso, mas na prática a gente sabe que não é bem assim, que não há nem sempre, infelizmente, né, agilidade e comodidade aos usuários, mas deveria existir, tá? Bom, inicialmente o INSS ele cuidava da parte de arrecadação das contribuições, mas desde 2004, tá? Não cuida mais. Por que eu botei aqui em 2007? Porque em 2007 quem passa a fazer isso é a Super Receita, a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Por essa razão, ações de restituição de valores, contribuições previdenciárias, elas não são contra o INSS, mas contra a União. Joia? Lembrando que desde 2007, as funções principais da autarquia passaram a ser conceder, revisar benefícios previdenciários do regime geral, BPC-LOAS, conceder também os benefícios assistenciais, BPC-LOAS, lembrando, benefício, prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, e desde 2015 também o seguro defeso. Funções acessórias, não são as principais para o INSS, mas são acessórias. Né? Além das demais competências estabelecidas, ainda cabe ao INSS emitir certidão relativa a tempo de contribuição, é a CTC. Então você vai passar no concurso do INSS, o tempo que você trabalhou na iniciativa privada, você vai trazer para o RPPS da União. Não é isso? Agora, se você quiser, por exemplo, tirar esse tempo do regime geral, você vai ter que pedir ao INSS uma certidão de tempo de contribuição para levar para o RPPS. Tá? Quem vai emitir isso é o INSS, essa é uma função acessória. Também gerir o Fundo de Previdência Social, bilhões e bilhões anuais, calcular o montante das contribuições referidas no artigo 2 dessa lei e emitir o correspondente documento de arrecadação. É aquilo que eu falei nesse instante, eu estou analisando ali um determinado benefício e percebi que falta um mês de contribuição, faltam 2 meses de contribuição. Eu vou negar o benefício do segurado? Você vai negar o benefício do segurado? Não. Você vai emitir uma guia, o segurado paga e você concede o benefício. Olha que lindo. Então é disso que está tratando aqui esse inciso terceiro aqui. Tá? O objetivo é o atendimento conclusivo para concessão ou revisão de benefício requerido, ou seja, emitir a guia para completar a carência ou tempo de contribuição. A gente entra agora no Conselho Nacional de Previdência Social, que é o CNP. Ele foi transformado em CNP em 2016, tá? E aqui na Lei 8213, se você for lá no artigo, lá ler especificamente, você vai ter lá CNPS, Conselho Nacional da Previdência Social, e não Conselho Nacional de Previdência.
Por quê? Porque a lei ela é cheia de buracos, tá? Muito cheio de buracos essa lei, e você tem que ficar atento para que você não venha a marcar errado. Então você vai ter que responder de acordo com a prova, de acordo com a pergunta. Se a pergunta falar conforme a lei, se falar conforme a lei, aí você vai seguir aquilo que está previsto no texto legal. Isso é uma dica de prova, tá? No texto legal. Você não fala nada, você fala assim, o CNP é o Conselho Nacional de Previdência Social, de Previdência formada por um órgão colegiado e bambambam, caixa de fósforo, marca verdadeira. Agora você não lá, conforme a lei 8213, o Conselho Nacional de Previdência Social, aí PBB, vai estar correto, mesmo que desatualizado, porque ele quer saber o texto da lei. Joia? Então, você precisa saber disso. Nós caímos aqui no Instagram, porque já chegamos a 1 hora de aula. Deixa eu só colocar aqui rapidinho, para a gente poder retomar com o pessoal que está lá, né? Aula 7, aula 6, eu acho, 6. E aí a gente retoma. A gente começou essa aula hoje, respondendo aqui ao Márcio. A gente começou essa aula hoje umas 7h45, porque eu tive problemas técnicos aqui, tá? E não foi possível a gente começar na hora. Começamos aos trancos e barrancos, mas bota uma coisa aí, isso vale para você como concurseiro. Antes feito que perfeito. Não ficou da melhor forma possível, mas a gente começou. Estamos aqui. Toda semana a gente vai estar aqui. Então, o CNP, o Conselho Nacional de Previdência, é um órgão colegiado. Ele fica instituído, né, no artigo 3º ali, estabelece o Conselho Nacional de Previdência, artigo 3º da Lei de Benefício, é o de 8213, órgão superior de deliberação colegiada que terá como membros 6 representantes do governo federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas. Olha aqui onde é que entra os pensionistas, que eu falei equivocadamente ali na hora que eu estava falando da gestão quadripartite. Na gestão quadripartite não tem pensionista. É justamente isso que a banca vai fazer você errar. Tá? Fique atento a isso. 3 representantes dos trabalhadores em atividade, joia? E 3 representantes dos empregadores. E vem mais, atenção. O CNP, Conselho Nacional de Previdência, possui pensionistas em sua composição. Cuidado. Por quê? Porque isso aqui é uma tremenda de uma casca de banana e aí a banca vai tentar te confundir. Então responda conforme a pergunta. Se estiver falando do CNP, do Conselho Nacional de Previdência, aí tem pensionistas. Se estiver falando de gestão quadripartite, aí não, é o poder público, empregador, empregados e aposentados. Não tem pensionistas aqui. Só tem pensionistas no órgão colegiado, que é o Conselho Nacional de Previdência. Joia? A Lei 8213, no seu artigo 3º, parágrafo 1º, diz que os membros do CNPS, por quê? Porque a lei traz ainda CNPS, e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo presidente da República. Anote aí quem que nomeia. Presidente da República, tá? Tá aplicando as técnicas de estudo que eu passei para você na aula anterior, né? Onde eu falei de técnicas de estudo que aprova. Por favor, aplique. Anote aí, Previdência da República. Tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Podendo ser reconduzidos de imediato, ou seja, na sequência, por uma única vez, tá? Então, muito cuidado para vocês não errarem. Vou mostrar uma questão aqui agora para vocês vão ver que as bancas cobram exatamente isso, decoreba, mas é o que as bancas cobram. Os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Aqui, embora não fale, está incluído também pensionistas, ok? Então fique atento a esse dado. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. O Conselho Nacional de Previdência Social, veja que a banca trouxe como está no texto de lei. Está errado? Não, tá, como está no texto de lei não está errado, né? Possui como membros, dentre outros, 9 representantes da sociedade civil.
Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo... Quem é que nomeia? Quem é que escolhe? Tá? Pense aí. Pense aí, já vai colocando nos comentários se você está ao vivo aqui. Pense aí. Letra A. Ministro da Saúde, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato, uma única vez. Verdadeiro ou falso? Está verdadeiro, ok. Mas se tiver falso, está falso por quê? Tá? Preste bastante atenção nisso daí. Só lembrando para você que é nosso aluno, está assistindo essa aula na nossa plataforma. Lembra, se a dúvida é sobre o que eu estou explicando aqui, na hora que você vai comentar, fazer sua pergunta aqui na plataforma, diga assim: Salomão, no minuto 32,25, você disse XPTO. Eu não entendi isso quer dizer aquilo. Tá? Que seja específico, evite dúvidas assim: Salomão, eu não entendi nada. Nada é muita coisa se tratando de previdência. Tá? Então, se você estiver muito perdido, não estiver entendendo nada do que eu estou dizendo e estiver ainda dentro do seu período de garantia, é melhor pedir o reembolso. Tá? Porque essa é a minha melhor forma de explicar. Se você estiver falando: não estou entendendo nada, então talvez eu não seja um bom professor para você. Joia? Tem questão de adaptação, de ritmo, de professor. Não se sinta constrangido. A gente deu um período de garantia justamente para você avaliar se o curso é o que você espera ou não. Joia? Então, dito isso, se você ficar com dúvida de tudo, assista a aula mais uma vez. E aí formule a sua questão. Minha dúvida é essa, no ponto tal, no minuto tal. Joia? E se for algo rapidinho, papum, coloque lá na comunidade exclusiva dos alunos. Já deu tempo aí para você responder. O ministro da Saúde tornou essa questão aqui errada. Teria que ser presidente. Tá? Letra B. Presidente da República, tendo em vista os titulares da sociedade civil, mandato de 2 anos, vedada a recondução. Coloque aí rapidinho, dê pausa no vídeo. Onde é que está o erro? Digite rápido e vedada a recondução. Tá? Então, cuidado para você acertar o gabarito e errar a justificativa. Evite o efeito, tá? Elimine o efeito cagada. Lembre sempre disso. Letra C. Presidente da República, tendo em vista os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 1 ano, recondução, vedada a recondução. Aqui errou demais, o mandato é de 2 anos e é possível uma recondução imediata, tá? Ministro da Saúde, a gente já viu que o ministro da Saúde não nomeia ninguém com relação ao CNP. Tá? Então, tendo os representantes titulares da sociedade civil, mandato de 1 ano, são 2. E vedada a recondução, tudo errado nessa alternativa. Tá? Destaquei aí para vocês. Estou mostrando para vocês como é que vocês devem responder questões independentes. Se a questão é de marcar ou não, você deve justificar para potencializar o seu aprendizado. Letra E, sobrou ela, então só pode ser ela, ou pelo menos a menos errada, presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos de imediato uma única vez. Pronto, questão correta, artigo 3º, parágrafo 1º da lei. Todos os artigos, todos os dispositivos legais que eu trago aqui para vocês, por favor, estejam anotando aí, se você não tem acesso ao material de apoio em PDF, para você consultar depois. E mesmo tendo material de apoio em PDF, você tem que ler depois. Tá? Nós fazemos aqui no projeto INSS, o seu curso de Direito Previdenciário, para aprovação na INSS, o estudo dirigido da lei. Tá? Para que você, ao final, tenha um caderno da lei, onde você sabe o que é que está atualizado, o que é que não está atualizado. É exemplo do que eu falei em relação ao CNPS. O CNPS está desatualizado. Então, você, quando lê isso na lei, você fala, embora desde 2016 seja apenas CNP, a lei traz CNPS, vou ficar atento. Entende aí? Faz sentido isso que eu estou explicando para você? Gente, o artigo 3º, no parágrafo 3º, diz que o CNPS vai se reunir ordinariamente uma vez por mês por convocação do seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido, da maioria dos conselheiros. Parágrafo 4º, poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 dos seus membros, conforme dispuser o regulamento interno do CNPS. Salomão, mas você aqui está lendo, Salomão. Isso eu posso ler sozinho, nós estamos lendo juntos, tá? Aqui não tem o que explicar, é o que está escrito. Joia? E eu preciso que você saiba. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes da atividade do Conselho, serão abonadas, grife aí. Tá?
computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. E parágrafo 7º, aos membros do CNP, enquanto representantes dos trabalhadores em atividades, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave e regularmente comprovada através de processo judicial. Cuidado, bancas vão dizer que ele pode ser demitido de qualquer forma. Ah, pisou na bola, teve falta grave, pode ser demitido sumariamente. Não, só pode ser demitido depois que o processo judicial decidir. Tá bom? Muita atenção. Muita atenção. A Lei 823, no artigo 4, diz que ainda compete ao Conselho Nacional de Previdência Social estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social. Por exemplo, a reforma da Previdência, o Conselho participou ativamente, em tese, deveria ter participado. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária, apreciar, aprovar. Ui, meu celular caiu aqui, mas vocês que estão no Instagram estão todos vivos. Também foi um susto. Coisas do ao vivo. Estão todos bem. Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária de perto, para ver se está tudo certinho, tudo bonitinho. Apreciar e aprovar os planos e programas de previdência social. Apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social antes da sua consolidação nas propostas orçamentárias da Seguridade Social. Acompanhar e apreciar através dos relatórios gerenciais por eles definidos a execução dos planos, programas, orçamentos no âmbito de Previdência Social. Gente, como é que isso é cobrado em prova? Isso copiou, colou, eles pegam o texto de lei e colocam. Se você não está familiarizado com esse texto aqui, você erra a questão, mas eles só botam o texto, trocam uma palavra, troca outra. Infelizmente isso é decoreba, chato para desgrama, mas tem que estudar. Acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social. Acompanhar e apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa, ou seja, fazer fiscalização. Estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização ou desistência ou transitências judiciais. Então, quando o INSS vai fazer um acordo, o CNPS antes estabeleceu ali, tá? Qual seria o valor mínimo que seria pago aos trabalhadores que entrassem contra o INSS, ou que o INSS pagaria aqueles trabalhadores, né, em termos de litígio e tudo mais. Então fique bastante atento. O CRPS, em 2016, tinha mudado de nome, tinha ficado Conselho de Recursos do Seguro Social, tá? Isso em 2016, mas em 2019 tivemos uma nova reforma ministerial e aí uma nova reforma administrativa e aí voltou a ser CRPS. Então, CRPS as bancas não vão cobrar, diferente disso não. Joia? Ele pertencia de início ao Ministério da Previdência, depois foi para o Ministério do Desenvolvimento Social e atualmente ele está vinculado ao Ministério da Economia, assim como toda a estrutura do INSS. Ele é um órgão revisor das decisões administrativas do INSS, tá? E a Lei 823 prevê ele no artigo 126, você vai dar uma lidinha lá, anote aí para você revisar, das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social, nos processos de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social, caberá recurso para o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o regulamento. Perceba que essa lei é de 91. Em 2004, o INSS deixa de ter a capacidade de lidar com as contribuições. Em 2007 é criada a Super-Receita do Brasil e ela que passa a ter, a Super-Receita, passa a ter competência com relação às contribuições. Por isso que eu grifei aqui de azul, porque essas contribuições hoje elas são da Receita Federal. Então a Junta de Recursos, a Câmara de Recursos só vai julgar decisões do INSS referente aos beneficiários e os pedidos de benefício, tá? Vejam, ele é composto pelos seguintes órgãos. Primeiro, 29 juntas de recursos, com competência para julgar os recursos de primeira instância nas decisões do INSS. As juntas de recursos estudamos na aula passada. 4 câmaras com competência para julgar em segunda instância os recursos contra a junta de recursos que infringem lei, regulamento enunciado ou ato normativo ministerial.
e o Conselho Pleno, que tem competência para uniformizar a jurisprudência, tá? Por meio de enunciados, podendo ter outras competências definidas no regimento interno do CRPS, tá? CRPS, corrige aí no slide, é CRPS. Então, gente, muita atenção aqui. Por quê? Porque o INSS, né, a gente costumava falar, quando o INSS era 100% presencial, que a primeira instância do INSS era o balcão ali, era o servidor. A segunda instância são as juntas de recurso, terceira instância as câmaras de recurso. Tá? Lembrando que na quinta-feira nós teremos uma aula de prática previdenciária sobre recurso e revisão. Joia? Espero te ver lá. O CRPS possui competência meramente administrativa. Onde você está lendo o CRSS, coloque aí CRPS. Tá? E o INSS ele é obrigado a obedecer às decisões do Conselho, né, de Recursos da Previdência Social. Não pode questionar. Joia? Pausa rápida para você beber uma água, levantar para chorar, se recompor, porque tá difícil. É assim mesmo, não desanima, tá? Reta final do concurso, revisando por questões, revisando a matéria, você que está com pontos fracos na matéria que você identificou. E se você quiser destravar todo o nosso curso de questões de 394 por apenas 119 para você revisar nessa reta final antes da prova do concurso do INSS, clica no link que está aqui na descrição, que vai te ajudar demais. Além de você destravar todo o concurso, todo o conteúdo do curso de questões comentadas, mais de 1000 questões comentadas, você vai ganhar como bônus todo o curso teórico com os materiais de apoio. Você que está assistindo aqui no YouTube, você não está recebendo os materiais de apoio, isso é exclusivo para quem é aluno pagante, tá? Nós estamos liberando material aqui em vídeo gratuito para te abençoar nessa reta final, tá? Mas se você quiser destravar todo o material, né, clica no link aqui e faça aí a aquisição do projeto INSS completo, teórico e questões, mas nessa reta final eu quero que você foque nas questões, tá? Então é isso aí, clica aqui e vamos continuar. Daqui a pouquinho eu volto, você vai ver esse vídeo sendo repetido mais de uma vez, não fique bravo comigo, tenha paciência, tá? E se ainda não deixou o seu joinha aqui no vídeo, deixa o joinha, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço! Princípios exclusivos da Previdência Social, bem-vindas a mais uma aula de Direito Previdenciário Teórico, tá? Você que é aluno do Teórico vai encontrar dentro aqui dos cursos algumas questões, mas se você quiser estudar por questões é no curso de questões, tá bom? Vamos lá! Princípios da Previdência na Constituição comuns, né? À Seguridade Social, que na verdade todos os princípios da Seguridade Social, PAS, lembra do PAS, Previdência, Assistência e Saúde, vão se aplicar à Previdência Social, porque tudo que se aplica ao que pode ao todo vai se aplicar às suas partes. Agora, todos os princípios da Seguridade são princípios da Previdência, mas nem todos os princípios da Previdência se aplicam a todos os ramos da Seguridade. Comentem aqui, você que está ao vivo com a gente aqui, comente aqui, quais são os 3 ramos da Seguridade que formam o PAS? Por que eu falo isso toda a aula, tipo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enfim, você que sabe esse versículo sabe, toda igreja fala o tempo todo para você decorar, eu preciso que você decore e não erre questões como PAS, Previdência, Assistência e Saúde. Dei spoiler. Então, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios de serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade da participação do custeio, diversidade da base de financiamento que foi alterado na reforma da Constituição, da Previdência, gestão quadripartite, que não inclui os pensionistas, veremos, princípio da solidariedade, aqui agora a gente já tem precedência da fonte de custeio, orçamento diferenciado. Esses são princípios constitucionais que se aplicam à Previdência Social. Não sei se você atua como previdenciarista, tá? Tem muito colega que assiste às aulas teóricas para fazer a base de direito previdenciário, porque nós, da advocacia, tivemos até aqui uma base muito ruim de direito previdenciário. Se você se identifica com isso que eu estou te falando, não teve direito previdenciário na faculdade, comenta aqui para eu saber. O que acontece? Esses princípios, embora pareçam descolados da sua prática previdenciária, eles são fundamentais para as teses jurídicas, tá? E você consegue montar teses muito boas usando esses princípios. Bom,
Agora a gente vai tratar dos princípios da Previdência em si, um por um. Nós já estudamos os princípios constitucionais e aqueles que forem iguais, para não ficar uma aula repetitiva, você vai lá e, se esquecer, revisa na aula de princípios constitucionais da Seguridade Social. Mas nós já estudamos. Aqui agora a gente vai apontar para você os princípios da Previdência Social, que são exclusivos ou que têm algum tipo de aplicação, e vamos rememorar os que nós já vimos. Mas o objetivo agora é ser papum, como todas as nossas aulas. Lá no artigo 2º da 8213, já anote aí no seu caderno para revisar, a Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos. E aí o primeiro princípio é a universalidade de participação nos planos previdenciários. Cuidado com esse princípio, porque ele tem uma similaridade com o princípio constitucional que nós já estudamos. Veja, não confunda ele com o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Tá? Embora o princípio da universalidade de participação dos planos previdenciários decorra diretamente do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, são princípios diferentes. O princípio da universalidade da participação dos planos previdenciários é exclusivo do direito previdenciário, não se aplica à saúde, não se aplica à assistência social. Ao contrário do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, que é da Seguridade e se aplica aos 3 anos. Estão compreendendo? Então, esse é um comando, esse princípio, para que o legislador dê o acesso aos sistemas previdenciários da forma mais ampla possível. Você lembra aí qual é a marca principal da Previdência Social brasileira? Se você assistiu à aula passada que falamos de Eloy Chaves, você vai entender por que a Lei Eloy Chaves é considerada o marco da Previdência Social e qual é o grande diferencial que tornou a Lei Eloy Chaves o primeiro regramento pátrio considerado como marca inicial da Previdência Social. Estou lhe dando dicas para que você coloque aqui nos comentários o que é que a gente tem de marca principal. Tá? Então, a marca principal é a contributividade, tá, gente, da Previdência Social. Então, assim, esse comando para que o legislador amplie o acesso ao sistema previdenciário e implemente meios para que os cidadãos eles tenham acesso à Previdência, ele não exclui a contribuição, mas eles facilitam para que pessoas que não poderiam pagar no plano tradicional possam ingressar no sistema. Veja, o MEI, quanto é que o MEI paga de Previdência Social? Bem menos, tá? 5 e pouquinho por cento, 5%, 5 e pouquinho por cento, com taxa, com não sei o quê. O facultativo baixa renda pode pagar 5% da dona de casa que não trabalha, só trabalha nos afazeres domésticos. Quando eu falo a dona de casa que não trabalha, é no senso comum, tá, gente? A gente sabe que o serviço que mais toma tempo das pessoas é o serviço doméstico, tá? O contribuinte individual de 11%. Por que eles existem? Eles existem, o pessoal aqui do Instagram caiu. Espera aí um pouquinho. Eles existem para poder, esses princípios, eles existem para podermos... Só consertar aqui rapidinho. Eles existem para isso, para que a gente implemente, né, esse tipo de contribuição diferenciada para dar acesso a quem não poderia pagar, por exemplo, 20%. 20% para o contribuinte individual é muito, tá? Mas 5% é possível. E qual é a ideia aqui? A ideia é que é melhor pagar pouco e pagar do que não pagar nada e cair na assistência social. Então, melhor contribuir um pouco e acessar um benefício previdenciário pagando o contributivo que você verteu, contribuições específicas, do que você acessar a assistência social, que ela é assistencial, não tem contribuição específica, ela é muito mais cara do que o previdenciário, o benefício previdenciário. Joia? Então, o artigo 201 diz que lei disporá na Constituição, parágrafo 12º, sobre sistema especial de inclusão previdenciária para atender os trabalhadores de baixa renda, aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes às famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Perceba, você aqui está tratando do facultativo baixa renda, é a aplicação do princípio da universalidade, tá? Da participação dos planos previdenciários. Veja que aqui é um artigo constitucional, mas está dentro do artigo 201. E o artigo 201 e 202 da Constituição, como nós já estudamos nas aulas anteriores, eles tratam justamente da Previdência Social. Bom, dito isso,
que é que eu preciso que vocês prestem atenção? Essas normas, elas incluem os cidadãos na Previdência Social e se relacionam ao princípio da universalidade, diretamente. Consegue perceber? Então, quando você estiver aí revisando, quando você estiver pensando a matéria durante o dia, você também já viu nosso bônus, técnicas de estudo que aprovam. Se você não viu, corre na plataforma para você ver. Tá? Não sei se você ainda vai conseguir, no momento que você está assistindo no YouTube aqui, ver pelo link que está aqui na descrição essa aula exclusiva, mas corre lá para ver se você consegue assistir. Você tem que aplicar no seu dia a dia, então vai aplicando essa matéria no seu dia a dia. Quando você passar pela dona de casa, você vai lembrar, olha, princípio da universalidade e participação nos planos previdenciários. Tá? Aplique aquilo que a gente está passando de técnica de estudo para vocês durante o curso. A Constituição de 88, ela proibiu tratamentos diferenciados entre povos urbanos e povos rurais, mas entre qualquer tipo de população, tratamentos que a gente vai chamar de discriminações negativas. Na Previdência Social, aqui nós vamos ter um outro princípio, é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços urbanos e rurais, as populações urbanas e rurais. Falando especificamente da Previdência Social, a gente sabe, o segurado especial, o trabalhador rural, ele se aposenta com quanto tempo mesmo, gente, antes do que o trabalhador urbano? Comente aqui, 5 segundos. Por que ele se aposenta com menos tempo? Por que existia e existe ainda a aposentadoria especial, onde um trabalhador pode se aposentar depois de 15 anos de contribuição? Antes da reforma, ele não tinha limite de idade, então ele podia se aposentar só com 15 anos de contribuição. Por que isso é possível? Essa discriminação nesse aspecto é possível e discriminar de formas negativas não é possível. Bom, sem fundamentação, por que você tem que receber um benefício menor? Porque é da roça. Isso é uma discriminação negativa. Não se justifica. E aí a banca vai querer enganar você e falar assim, sim, então também não se justifica o segurado especial, o trabalhador rural, se aposentar com 5 anos a menos. Ou seja, o homem trabalha até os 60 anos e se aposenta, a mulher até os 55. Agora a diferença entre a aposentadoria urbana, feminina e rural é de 7 anos, né? Porque o urbano, depois da reforma, passou a ser 62 anos. De 62 para 55, 7 anos de diferença. Então, por que isso? Porque o trabalho rural é desgastante, o trabalho rural ele é pesado, o trabalho rural ele é muito mais precário para a saúde do que eu que trabalho no ar-condicionado do INSS. Você que é servidor, em breve vai ser servidor do INSS, vai trabalhar também, tá? No ar-condicionado, com a cadeira ergonômica, tudo bonitinho. Você quer comparar a minha pele de 30 e poucos anos com a pele de um trabalhador rural que trabalha de sol a sol, tá? Esse trabalhador que trabalha de sol a sol, 32 anos de idade, na roça, esse trabalhador tem um aspecto de idade muito mais avançado do que eu, que trabalho no ar-condicionado, a luz fluorescente no rosto o tempo inteiro, tá bom? Então, você tem uma justificativa, para quê? Para compensar essa diferença, tá bom? Nós já estudamos esse princípio da uniformidade antes, para você entender um pouco mais, volte lá na aula de Seguridade Social dos princípios. Tá bom? Aqui a gente tem a repetição do texto constitucional, tá? E você vai dar uma olhadinha lá na aula anterior. Mas o grosso é isso que eu acabei de explicar. Como eu falei, aqui eu vou passar direto naquilo que a gente já explicou. Agora, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios parece igual, mas não é. É diferente. Para a Previdência Social, a seguridade, nos princípios da seguridade, a Constituição ela diz benefícios e serviços. Tá? Aqui, no princípio previdenciário, ela vai trazer só seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Então, há uma diferença, né? E as bancas sabem que você vai perceber essa diferença e vai tentar te deixar em dúvida, tá bom? Então, cuidado, o legislador ele escolhe os riscos sociais, tá? Quando a gente fala de seletividade, ele seleciona para distribuir. Seleciona para distribuir. Diga comigo, seleciona para distribuir. Me veja no dia que você estiver fazendo a sua prova. Salomão fazendo aquele movimento ridículo. Seleciona para distribuir. Seleciona para distribuir. Tá? Então o legislador ele escolhe os riscos sociais. Quais são os riscos sociais que a Previdência e a Seguridade protege? Velhice, maternidade, doença, né, incapacidade para o trabalho. Tá?
reclusão, entre outros. Então, o legislador já fez isso, já disse quais são os riscos sociais que precisam ser protegidos. Agora, essa seleção, por exemplo, de segurado de baixa renda para auxílio, reclusão e salário família, é decorrente diretamente do princípio da seletividade. Porque você está selecionando quem é que vai ter direito ao auxílio, reclusão e ao salário família. Segurados de baixa renda. Quem tem uma renda melhor não precisa ter direito a um salário família. Ah, Salomão, e quem tem uma renda melhor? Ah, pensei num político. Seria justo um político que roubou milhões e foi preso, está rico, tem a vida feita, pode ficar anos preso, que quando sair vai sair rico. Faz sentido ele receber auxílio reclusão? Não. O auxílio reclusão por si só já tem diversas críticas, né? Muita gente acha que o benefício é para o preso, enfim, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas se é para pagar auxílio reclusão, tá? Então que se pague a famílias mais pobres, as famílias de baixa renda. Tá? Essa seleção de incapacidade para o trabalho, por exemplo, superior a 15 dias, a gente está agora na época da pandemia de Covid-19, né? E a Covid-19 ela incapacita por 14 dias, e isso tem dado muito problema. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela demora muito mais do que 14 dias para se recuperar, mas normalmente os laudos médicos são vindo de 14 dias. Então a Covid-19, olha, é uma boa questão de prova. Quem sabe a gente não faz uma questão assim no projeto INSS, já estou aqui dando spoiler. A Covid-19, quando ela é por 14 dias, ela não dá direito ao auxílio-doença, ou agora benefício por incapacidade temporária. Tem que ser de pelo menos 15 dias para frente. Até 15 dias não se paga o benefício de incapacidade temporária. Tem que ser do 16º dia para frente. Então, é uma seleção, para que nem todos tenham direito ao benefício e haja caixa para poder ser pago os benefícios previdenciários. Tá bom? Bom, qual é a necessidade de selecionar? Já entendemos. Seleciona para você poder dar o benefício a quem mais precisa. Mas na sequência, você seleciona para poder distribuir. Tá? Então, por exemplo, esse princípio se aplica também na Seguridade Social. E aí você vai ter gente rica contribuindo para a Seguridade Social que nunca vai fazer uso de um benefício assistencial, mas esse pessoal rico vai estar contribuindo para o benefício assistencial dos pobres. Então há aí uma distribuição de renda. Tá? Em provas, você fique atento a essa questão da diferença do princípio na Constituição para a Lei 8213, porque na Constituição diz seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Meu Deus, meu WhatsApp, meu Instagram hoje não quer ficar em pé aqui, meu balango-dango aqui. Agora vai, peraí, gente. Fiquem aí vocês no Instagram, sobrevivam, por favor. O que acontece? Retomando aqui. Essa diferença, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios que a Lei 8212 traz, e seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços que a Constituição traz, ela pega muita gente em prova, porque fique atento ao conforme a lei. Conforme a lei, seletividade na prestação dos benefícios. Conforme a Constituição, benefícios e serviços, tá? Fique bastante atento a isso. E agora aqui eu tenho uma questão de verdadeiro ou falso, estilo CESP, para vocês resolverem. Eu vou dar 2 segundos para vocês pensarem. Lembre de eliminar o efeito cagada. Sabe o que é o efeito cagada? Coloque aqui, estou ligado no efeito cagada, não vou usar. Coloque aqui, elimine o efeito cagada aqui na descrição. Quero saber de vocês. A seletividade e distributividade das prestações é um princípio que se reporta principalmente ao legislador, impondo-lhe que, na conformação legal dos planos de benefícios e serviços, sejam priorizadas as maiores necessidades sociais. 1 segundo para vocês responderem essa questão, verdadeiro ou falso? Essa questão, pessoal, ela está verdadeira, tá? Verdadeira por quê? Porque ela trouxe tudo aquilo que eu expliquei para vocês aqui. Joinha, não tem mais o que trazer. Ela está verdadeira porque é isso mesmo. A seletividade ela é voltada principalmente. O que é principalmente? Ela é voltada principalmente, vamos traduzir assim, tá? Para você saber, você não conhece essa palavra, principalmente para o legislador. E aí ele vai criar leis para quê? Para que os serviços sejam voltados para as maiores necessidades sociais. Aqui no caso, os riscos sociais protegidos pela Previdência. Segunda questão de hoje.
Pelo princípio da seletividade, alguns benefícios só podem ser deferidos aos segurados e outros só podem ser concedidos aos dependentes. Verdadeiro ou falso? Segunda questão. Enquanto vocês pensam aí, nosso curso teórico tem questões bônus assim para você ter uma aplicação prática, tá? Mas se você quer aprender a revisar, a estudar, revisar, fixar o conteúdo por questões, aí eu sugiro que você faça o nosso curso de questões comentadas. Lá eu vou te explicar com mais de 1000 questões o direito previdenciário completo, tá? De forma que você vai assimilar com muito mais facilidade. Mas eu só indico o curso de questões depois que você fez o teórico. Tá bom? Se você for um camarão acordado, você está aproveitando a super condição para o combo teórico e questões comentadas. Até dia 31 agora, super promoção aí, mais de R$250 de desconto. Depois vai passar, neguinho vai vir aí querendo o curso com desconto e não vai ter. Questão 2. Salomão, essas questões são antigas, mas são as mesmas questões que as bancas continuam fazendo, tá, gente? Então larga de fazer bico e estuda por questões. Questões novas só no concurso, tá? Essa questão também está verdadeira. Um exemplo prático disso, a gente vai ter benefícios que são para os segurados, tá? E benefícios que são para os dependentes, a exemplo da pensão por morte e do auxílio reclusão. Isso é o quê? Seletividade. Nem todo mundo vai ter direito a todos os benefícios. O legislador vai escolher, tá? Estão gostando do ritmo de aula? Se você está na plataforma, comenta aqui. Se você está na plataforma, tem as estrelinhas aqui. Eu peço que você não deixe de marcar as estrelinhas. Isso é muito importante porque ajuda a Hotmart a divulgar o nosso curso para outros interessados, tá bom? Sem nenhuma hipocrisia, tá, gente? Eu vendo cursos e eu tô aqui para te ajudar a passar, tá bom? Pessoal, quarto princípio é o dos salários de contribuição corrigidos monetariamente. Veja bem, quando a pessoa contribui para o INSS, para a Previdência Social, muitas vezes já passaram-se 30 anos do dia que ela contribuiu. Se não houvesse um reajuste monetário, se não fosse reajustado esse valor, quando ela fosse se aposentar, aquele dinheiro não ia servir para mais nada, tá? Então você precisa reajustar o valor do benefício, mas não confunda isso com irredutibilidade do valor do benefício. Aqui a gente está falando das contribuições, daquilo que será pago durante a vida inteira de trabalho daquele segurado, para um dia ser usufruído, tá? Então, o artigo 2º, no inciso 4, diz que o cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Isso não era assim antes de 1988, tá? Visa evitar defasagens nos valores dos benefícios. Então, assim, isso aqui não tem nada a ver com o fato de que o benefício do INSS, de forma bem simples falando, vai ficando menor com o tempo. Então tem gente que aposenta com 2, com 4 salários, agora está com 1,5. Por que isso aconteceu? É por causa do salário não corrigido monetariamente? Não, não tem nada a ver. Aqui a gente está na fase pré-benefício, antes da concessão. Tá? Então ele botou R$100 há 10 anos lá, esse dinheiro hoje, na hora que for calculado, tem que ser reajustado para ele ter o mesmo valor de R$100 para o cálculo do benefício. Tá? Mas aqui não é o benefício em si. Joia? Quero até chamar a sua atenção. Salomão, eu fiquei com dúvida, quero tirar uma dúvida. Se você é nosso aluno e está na plataforma, uma das grandes vantagens é que você pode tirar dúvidas direto comigo e com os professores do curso, do grupo exclusivo. Mas se você quiser comentar aqui da aula, Salomão, eu fiquei com dúvida nessa aula, no minuto 5, você disse isso e isso, isso. Você vai colocar exatamente assim na plataforma. No minuto 5, você disse isso e eu fiquei com dúvida naquilo. Aí eu vou poder te ajudar. Não coloque assim, Salomão, eu fiquei com dúvida. Dúvida onde? Às vezes a aula tem 40 minutos. Tá? Então coloca onde a dúvida foi, porque senão eu não vou conseguir te responder. E também dê uma estudada no material, releia o material mais de uma vez, para você poder formular a dúvida da melhor forma possível. Às vezes na relida, na releitura, você consegue sanar a sua dúvida, mas nós estamos ali justamente para te auxiliar. Tá? Então, os valores, nesse caso, do salário de contribuição corrigido monetariamente, pessoal, eles são reajustados conforme o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Anote aí, INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, para que os benefícios não sejam concedidos com valores defasados. Então, cuidado. Eu vou mostrar para vocês, as bancas vão tentar confundir salários corrigidos monetariamente, salários de contribuição corrigidos monetariamente, com o princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios.
Quando eu falar de salário, quando a banca falar, a prova falar de salários de contribuição corrigidos monetariamente, é antes do benefício ser concedido. Quando falar de redutibilidade do valor do benefício, é porque o benefício já existe, então é depois do benefício for concedido, tá ligado? Fica bem atento, não dorme na praia não, tá? Antes da Constituição Federal, os últimos 12 meses, por exemplo, eles não eram corrigidos, e só os últimos 12 meses antes do benefício ser requerido ali. Isso já gerava um achatamento do valor do direito, do benefício do segurado. Porque naquela década de 80, vocês lembram, era uma inflação galopante, né? A pessoa ia dormir num dia, eu não vivia essa época com consciência, ainda era bebê, criança na década de 80, então não faço a menor ideia de como era isso na prática, tá? Mas a pessoa dormia com o valor do litro de leite em, sei lá, R$1, vou botar em real para facilitar, no outro dia ela acordava era R$7. Então a inflação comia muito do poder aquisitivo, e aí nos últimos 12 meses, como não havia essa correção monetária nas contribuições, isso prejudicava muito o benefício dos segurados daquele período, tá? Outra questão para vocês: o valor mensal dos benefícios que eventualmente substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho não poderá ser inferior a um salário mínimo. Esse princípio da Seguridade Social brasileira tem aplicação tanto na assistência quanto na previdência social, sendo excepcionado apenas na área da saúde, pois esta não possui prestações continuadas pagas em espécie. Verdadeiro ou falso? Por que está falso? Primeiro, o princípio em tela é o da garantia do benefício não inferior ao salário mínimo, tá? E não da contribuição corrigida monetariamente. Cuidado, esse é um outro princípio que a gente vai estudar. Outra coisa, está dizendo aqui que a saúde não tem benefício de prestação continuada, benefícios pagos mês a mês. E quando a gente estuda a saúde, você vê lá que tem sim um benefício pago mês a mês, tá? Mas ainda que você não soubesse, não tem que saber isso também, mas você sabe que esse princípio da Seguridade Social brasileira tem aplicação tanto na assistência quanto na previdência social. Nós vamos estudar, e nós já estudamos, na verdade, quando nós tratamos de Seguridade Social, que na assistência e na saúde, os benefícios eles têm garantia de redutibilidade nominal, tá? Mas não no valor específico deles. E outra, aqui diz que o valor mensal dos benefícios não poderá ser inferior ao salário mínimo. O Bolsa Família é assistencial e muitas vezes, na grande maioria dos casos, é menor que o salário mínimo. Então, você não sabe o conteúdo 100%? Vai pegando elementos para que você responda a questão por outros caminhos, mas responda corretamente. Joia? Tá? Isso aqui não se aplica também à assistência social. Meus amigos, chegamos ao final dessa super aula. Comenta aqui o que é que você achou, se você ficou com dúvida, tá? Se você tem aí alguma discordância, não acha que é bem assim do jeito que a gente explicou, comenta aqui. Mas quero muito pedir a você, deixa o seu joinha, se inscreve, pega o link dessa aula, manda nos seus grupos de estudo e fala: olha, professor Salomão Bonerges, ex-servidor do INSS, liberou gratuitamente o curso pago dele, teórico, para que você possa estudar nessa reta final e revisar a matéria. A orientação que eu lhe dou é que você possa estar dentro ali do projeto INSS Questões Comentadas nessa reta final. Vai ser muito importante para você, vale a pena o investimento, tá? A gente vai não só te explicar a matéria por questões, como a gente vai te ensinar nesses períodos de 10 dias a estudar por questões. Você vai pegar o material que a gente tem passo a passo para vocês estudarem ali. Então é isso, um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.